Olá, de volta para mais uma aula remota, né? Juntos, essa abordagem virtual. Espero que vocês estejam bem. E a gente volta hoje com a correção da atividade de leitura, tá certo? Mas antes mesmo de iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer a nossa acolhida, né? Você já deve estar aí com o seu módulo 1 e também com a sua agenda. Então, eu peço gentilmente que você eleve seu pensamento a Deus, pedindo a Ele proteção para você e para sua família, para as pessoas que estão perto, para as pessoas que estão longe, que nós que somos da educação vicentina, que temos o legado em Cascavel de fazer a diferença com o nosso exemplo, tá certo? Que a gente possa alcançar corações, né, com a mensagem sempre de otimismo e de amor, certo? Feita essa reflexão inicial, né, a gente dá continuidade à proposta da nossa aula, tá bom? Que é a nossa agenda. Então, eu peço aí que a gente possa ir lá para a página 71, né, que foi a temática Mundo Digital, e nessa temática, né, nesse texto, nessa reflexão, pedir para que você pensasse, né, se você já parou para pensar no poder do alcance, né, da tecnologia nos dias de hoje, né, e nós somos prova viva de como esse alcance, de como neste momento está sendo importante essas ferramentas, né, tecnológicas para o nosso contato, para dar continuidade às nossas aulas, tá certo? Então, a atividade ela se concentrava na página 71, né, a 73, conforme indicação da agenda. Aí lá na 70, a página 70, ela tinha o início de conversa. E aqui é o que a gente chama de pré-edição na língua portuguesa. É o momento em que você vai pensar no texto, né, o que foi dito antes, lhe preparando para que você possa adentrar o texto e assim tirar suas próprias conclusões, claro, não distantes do que o texto propõe, tá certo? Aí na página 71, nós vamos ter a interpretação escrita. Você já deve ter lido o texto, né? Ele faz essa abordagem dessa linguagem mesmo, mais para o emoji, para as rimas, parafraseando, apresentando, né, a maneira como aparecem essas mensagens de uma maneira tecnológica. Aí a primeira questão, ele pergunta para você, lá na página 71, acompanhe comigo aí no seu módulo 1. Segundo o verbete, o que os emojis representam? Aí a gente vai levar em consideração os emojis propostos no texto inicial desta aula, né? O que ele propõe? Emoções e sentimentos. Você volta lá e você vê as carinhas propondo isso. A segunda questão diz o seguinte: ainda de acordo com o verbete lido, em que situações os emojis são usados? Aí ele te dá duas opções. Primeira, somente em conversas formais na internet, em aplicativos e conversas informais na internet. Então, teve dúvidas? Acredito que não. Aí a gente viu lá no texto a predominância do uso informal. Então, em aplicativos e conversas informais na internet, que responde a questão é o segundo quadrinho, tá bom? Aí na página 72, a terceira questão diz o seguinte: de acordo com o verbete, cada emoji pode ser interpretado de forma diferente conforme o contexto em que está inserido. Escreva duas frases em que cada emoji a seguir possa ser empregado de maneira diferente. Aí nós temos aí um legalzinho, né? E pode ser, né, tá certo, confirmando alguma coisa. E você pode dizer por nada, né, obrigado, né? Se você for menino, você vai dizer obrigado. Se você for menina, você vai escrever obrigada, né, concordando o gênero em uso. E você vai pensar, né, em que situação ela poderia ter sido empregada, tá certo? Ou vou sim, né? Se a pessoa, você pode passar hoje na minha casa, dá um legal sim, confirmando. Então, são essas situações de uso. A segunda figura, né, é como se fosse um emoji com sono, dormindo, né, o Zezinho da ideia de sono. Aí você pode dizer, né, que está indo dormir, né, ou então pode ser irônico, né, se a pessoa está falando demais, você não está querendo muita conversa, aí você bota aí, tipo assim, está dando sono, conversa. Você vai escolher a situação de uso. Quarta questão. Além do significado da palavra emoji, que outros tópicos esse verbete apresenta? Né? Então, a gente pode ver lá outros significados, que tinham o quê? Dúvidas de português, né, vírgula,
definição de emoji ou exemplos com a palavra emoji, certo? Outras informações sobre a palavra e rimas com emoji. Então, você vê lá que tem esses subtítulos lá no texto base. Quinta questão. De acordo com o verbete lido, a palavra emoji é classificada como o quê? Substantivo, adjetivo, advérbio ou verbo? A gente vai lembrar, voltar para o conceito, né? Que está designando um nome, acompanhando. Então, aí nós vamos ter a escolha do substantivo. Sexta questão. Com base no verbete lido, responda as questões a seguir. O que é etimologia? Ora, muito fácil. Nas minhas aulas eu sempre abro esse parênteses para vocês, né? Eu sempre cito isso, né? Então, a etimologia é a explicação, a origem e determina a palavra. É a origem, como aquela palavra se explica, qual foi a formação dela, certo? Qual a etimologia da palavra emoji? A junção de caracteres japoneses, né? Então, ela é uma junção de caracteres, certo? Qual é a importância de o verbete apresentar exemplos com a palavra emoji? Eles ajudam, né, na linguagem, na leitura, os diferentes contextos nos quais essas palavras podem ser empregadas, além de auxiliar a entender melhor o seu significado. Não no sentido real, mas você quer que eu desenhe, tipo assim, então os emojis eles vão ter essa função de facilitar, de agregar valores à comunicação, certo? Agora escreva uma frase empregando a palavra emoji, né? Aí você pode... O emoji que eu mais uso é da carinha piscando. O emoji que eu mais gosto é o de coração para você. Aí você vai ficar a critério de cada um, né? Fazer o seu exemplo. Dando sequência, espero que esteja bem. A atividade ela é simples. Ela remete realmente à leitura, à atenção do texto, a você se atentar, não ter preguiça, né? Entender que a leitura ela faz parte mesmo do nosso cotidiano estudantil, que é através da leitura que novos mundos se desvendam para vocês, então não tem porquê, né, ter preguiça, tá certo? Na página 73, na oitava questão, a gente continua. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo desse verbete. Aí, apresentar informações aprofundadas sobre os emojis, com depoimento de especialista e dados históricos e numéricos. Outro quadrinho, apresentar o significado da palavra emoji, além de outras informações como a classe gramatical a qual pertence, a etimologia da palavra, exemplo, entre outros. Exatamente, é o que está presente lá. Nós vimos que o que está presente lá é exatamente isso. Apresentar o significado da palavra emoji, além de outras informações, como a classe gramatical a qual pertence. A etimologia da palavra, exemplos, entre outras. Então, o item que melhor responde à oitava questão é o segundo quadrinho. Nona questão, também de marcar. E ele só pede uma alternativa, né? Ele diz, assinale a alternativa que apresenta onde esse verbete foi publicado originalmente. Aí nós temos, né, fácil, tá desde o início do gênero, né, proposto lá na nossa página 70. Aí ele diz, dicionário impresso? Não. Enciclopédia impressa? Não. Enciclopédia digital? Até poderia, mas é muito claro lá na nossa abordagem do texto. Trata-se de um dicionário, trata-se de um dicionário digital. Então, esse é o quadrinho que responde a nossa questão, a nona questão. Vamos para a 10ª questão. Assinale a alternativa correta a respeito da linguagem empregada nesse verbete. Então, a gente já deve saber, né, que a linguagem, antes mesmo de ir para o item, ela é simples, ela é objetiva, ela é direta, tá certo? E ela é acessível, né, à interpretação por parte das pessoas. Nós temos duas opções para encontrarmos a opção correta. A primeira, a linguagem é simples e objetiva, acessível às pessoas em geral? Bingo, verdade, né? A linguagem é científica, direcionada a pessoas especialistas em determinada área? Não. Então, a melhor resposta que responde a nossa questão 10 é o primeiro quadrinho. 11ª, qual é o público-alvo desse verbete? Ou seja, a quem ele é destinado? As pessoas em geral, não é verdade? As pessoas que querem saber mais sobre os emojis, as pessoas que pesquisam, que utilizam, que vão fazer trabalhos, né? Então, esse verbete ele é destinado a estas pessoas, tá bom?
Então, a gente só faz aí uma retomada, né, dizendo que o verbete dicionário tem como principal objetivo, espero que vocês estejam acompanhando, apresentar o significado de uma palavra, tá certo? Além de outras informações, como classe gramatical, etimologia, exemplos de emprego de palavra. E os verbetes de dicionário, eles podem ser publicados em dicionários também impressos, mas no caso, a nossa leitura se deu ênfase aos dicionários digitais, tá certo? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje, né? A correção, ela é muito importante, porque ela é um tira-dúvidas, né? Não basta só você ler, você precisa saber se essa leitura está sendo proficiente mesmo, se você está conseguindo relacionar o que está sendo lido com a aplicabilidade nas resoluções das atividades, tá certo? Eu quero que você faça aí um levantamento do que você acertou, do que você não errou. Em caso de dúvidas, entre em contato comigo para que eu possa ajudá-los, tá bom? Porque ler é essencial nas nossas aulas de língua portuguesa. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Abraços.